Bom dia, irmão, bom dia, irmã, bom dia, ouvinte. É mais um prazer estar aqui na presença do nosso Deus, falando desta santa e bendita palavra. Quero falar nesta oportunidade um pouco sobre milênio, o mistério da transladação e como isto ocorrerá. Estaremos percorrendo algumas escrituras e também alguns parágrafos na mensagem Perguntas e Respostas número 4, pregada pelo profeta de Deus no ano de 1964. Bem, vamos ler Gênesis, capítulo 5, verso 21, a seguir, para que um embasamento. Está escrito assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém, ou gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. Bem, eu li Gênesis capítulo 5, verso 21 ao versículo 27. Vamos trazer aqui algumas considerações sobre estas escrituras, apenas para um embasamento sobre o assunto da transladação e até mesmo do milênio. Bem, claro, teremos outras escrituras logo adiante, mas Metusalém, o homem que viveu mais próximo de completar 1000 anos de vida. Faltaram apenas 31 anos para que ele então vivesse 1000 anos sobre a terra. Bem, sabendo que esse é o homem que viveu mais tempo, nenhum outro chegou até essa quantidade de dias. Mas Deus prometeu trazer um milênio sobre a terra, para que cada ser humano que tem sido redimido e que é herdeiro dessa promessa, viva esses 1000 anos com Cristo na terra. E esses 1000 anos estará fundindo-se ou unindo-se com a eternidade. Não significa que depois dos 1000 anos a pessoa virá a morrer, não. Quem estiver no milênio, herdando essa bênção, reinando ali com Cristo, entrará eternidade adentro, prosseguindo, vivendo eternamente. Mas apenas um período dentro do tempo, quando o tempo ainda estará sendo contado. Depois dos 1000 anos, o tempo durará por um pouco e depois o próprio tempo deixará de existir também. Bem, falando de tempo, sabemos que existe o tempo no sentido amplo e existe tempos dentro do tempo. Então este assunto de temporalidade das coisas ou tempestividade das coisas é bom considerarmos aqui dentro do nosso assunto, porque 1000 anos é apenas um período dentro do tempo, cronos, como um dia, como uma semana, como um mês, um ano, são períodos de tempo, mas não é o tempo como um todo. Então, quando dizemos que o tempo acabou ou que o tempo acaba, significa que aquele período de tempo para aquele propósito acaba, ele esgota-se. Mas vamos ver aqui em Eclesiastes 3, a partir do verso 1, para você ver aqui sobre tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, mas na Bíblia King James, eu li antes, diz que há um tempo
para cada propósito, ou para cada coisa. Então, um tempo para isto, um tempo para aquilo. Como eu vou estar lendo aqui, porém na versão João Ferreira de Almeida. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de ganhar e tempo de perder, ou tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, que é costurar, né? Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Bem, Eclesiastes 3, desde o verso 1 ao verso 8. Bem, está aqui para nós vermos que é o tempo dentro do tempo. Frações, né? Porções menores do tempo acontecendo dentro do tempo maior. E quando dizemos o tempo começou para certo propósito, para que certo propósito venha à tona. Quando o tempo acaba, esgota-se. Por exemplo, o dia se chama hoje e a hora se chama já. Quer dizer, isso dá a impressão que todo o tempo está valendo, mas o tempo também decorre e termina para alguns propósitos. Por exemplo, aquele centurião romano que reconheceu, ao perfurar o lado de Jesus, ele reconheceu que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Porém, ele reconheceu tarde demais, porque depois do momento oportuno. Já, por exemplo, o ladrão ao lado direito da cruz reconheceu dentro do tempo oportuno. E assim ele pôde entrar também para o paraíso. Só apenas aqui alguma ilustração rápida. Mas eu quero tomar agora a última escritura para então falarmos um pouco sobre este assunto. Apocalipse capítulo 20, eu vou ler até o verso 8, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha, ou para as ajuntar em batalha.
Li Apocalipse, capítulo 20, versos 1 ao verso 8. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Bem, não será um estudo extenso, aprofundado. Este assunto está contemplado ainda em outras partes das Sagradas Escrituras, mas com essas Escrituras lidas, já temos uma boa base para caminharmos em terreno sólido da Palavra de Deus. E quero trazer também aqui da mensagem Perguntas e Respostas, número 3. Parece que eu tinha mencionado o número 4. É Perguntas e Respostas número 3, tá? Vou mostrar aqui para você, para que você possa, se desejar ler. É uma tradução feita para o português pelos irmãos da palavra original, e este material é muito importante para vermos aqui como que Deus, através do seu profeta, se expressou ou se expressa acerca deste assunto. Pregado no dia 30 de agosto de 1964, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville. Bem, tratando-se de perguntas e respostas, então o profeta responde aqui perguntas das pessoas acerca destes assuntos que estamos falando aqui. Milênio, o mistério da trasladação e algumas coisas sobre o período da grande tribulação, sobre a última semana para o povo judeu, a 70ª semana, ou seja, a última parte, a última metade da 70ª semana das 70 semanas de Daniel, e assim sucessivamente. Vamos ver aqui então como o profeta fala, discorre sobre esses assuntos. Uma das perguntas que é feita, alguém pergunta assim: agora, se o tempo cessar quando os selos forem abertos, então, reticências, se o tempo cessar, me perdoe, quando os selos foram abertos, então o milênio é também terminado, não é? Aqui eu li como está traduzido, com as reticências, como o profeta que falou ao vivo, às vezes ele gaguejava, repetia as palavras aqui. Mas a essência dessa pergunta, o centro dessa pergunta quando os selos foram abertos, então o milênio é também terminado, não é? Então a pessoa tinha esse pensamento, entendeu que com o abrir dos selos, o milênio também era encerrado. E o profeta então vai dar a sua resposta, que serve para você, para mim, para todos nós, também nos firmarmos no que Deus está revelando. Bem, parágrafo 241. A resposta do profeta: não. Não o quê? Quer dizer, o tempo não cessa com a abertura dos selos. Não, o tempo não terminou quando os selos foram abertos. Confundiram isto. O que aconteceu? Os mistérios foram revelados, não que o tempo cessou. Vê? Somente observe. Observe atentamente agora. Atentamente agora. E assim, rode a fita, é isso que ele diz. Rode a fita, ou seja, tocar a fita que contém essa gravação. Tá, rode a fita se você tem isso na fita. Vem, o tempo nunca acabou até que reticências. Este deve ser um pós-milenarista ou algo que fez a pergunta. Porque, vem, temos 1000 anos após a igreja ir para casa e voltar sobre a terra. Então, o tempo cessará no novo céu e na nova terra. Agora, o milênio não é o novo céu e a nova terra. Lá continuará a haver pecado depois do milênio. Então, depois eu comento sobre isso aqui. Haverá pecado depois do milênio.
O milênio é um tipo de Noé indo na arca e, portanto, e portando e trazendo o cão e os seus para outro lado, ou para o outro lado. E mesmo o pecado saiu da arca, veem? Mas Enoque, o que foi trasladado, era um tipo da noiva que subiu. Não aquele que era carregado. Então, o pecado continuará a haver no outro lado do milênio, mas não durante o milênio. É uma observação aqui. O profeta afirma que o pecado estará depois do milênio, mas não durante o milênio. Veem, durante o milênio será paz, veem, mas o pecado será tratado com o outro lado do milênio, e então o tempo se murchará. E agora, a abertura dos 7 selos, que foi dada pelo Espírito Santo, os 7 selos foram somente para fazer saber o que havia sido deixado nas dispensações atrás de nós. Agora, como um grande teólogo me tentou colocar no canto com isto, ele disse: irmão Brana, Deus em algum dia te dará o segredo daqueles 7 selos. Aqueles 7 selos serão algo que nunca aprendemos ainda. Aquilo será algo que não está nem mesmo na Bíblia. Este é o pensamento do teólogo, tá? Aí o profeta responde: não. Isso não será assim, porque se fosse, aquilo faria disto Se eu houvesse dito isto, eu seria um falso profeta. Porque, vê você, esta palavra reticências, tudo que toda a revelação de Jesus Cristo está completamente nesta palavra. Vem, e se os selos pertencem às 7 eras da igreja, ou se os selos pertencem às 7 igrejas, isso já tinha que ter passado, porque estamos na era da igreja de Laodiceia. E os 7 selos estavam simplesmente revelando o que eles haviam deixado lá atrás. E isto abriu o que eles haviam deixado. O que Lutero deixou, o que Wesley deixou, e todos os reformadores e pentecostais, e até o tempo presente. Agora, a seguinte coisa deixada é a trasladação da igreja, o retorno de Moisés e Elias, o reino milenial. Quero até ler isso aqui novamente, tá? Para que a entonação aqui não te prejudique. Coisa que tem sido deixada para trás, e o profeta agora traz aqui à tona. Agora, a seguinte coisa que tem sido deixada é a trasladação da igreja, o retorno de Moisés e Elias, e o reino milenial sobre a terra, com a noiva e o noivo por 1000 anos. E então, o tribunal de julgamento. E então, sua aniquilação total do pecado. Naquele tempo, ele não existirá mais. Quem ele? O tempo. Depois de acontecer todos esses eventos aqui. Agora, não cessar, os selos nunca terminaram o tempo. Tempo ou estações estão até após o milênio. Não. Continuará havendo tempo até depois do milênio. Bem, então, por ser gravado, ao vivo e depois transcrito, fica assim, parece que meio entrecortado. Mas o que compreendemos disso? Que, fechando aqui esse conjunto de instruções que o profeta está nos trazendo, é que tem toda uma série aqui. A trasladação, que é conhecida como rapto ou arrebatamento,
E alguns ensinamentos, inclusive nos dias de hoje, há pessoas que falam, é o dia da nossa redenção. Claro, é o dia da redenção do nosso corpo, porque nossa alma já foi redimida lá na cruz do Calvário. Mas o nosso corpo está ainda aqui e vamos passar por essa transformação de corpos. Em um abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. E nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Então esse é o dia da redenção dos nossos corpos. E também é o mistério da trasladação. Isso é ser trasladado, retirado dessa dimensão e colocado em outra dimensão, recebendo o novo corpo, sendo o que é corruptível, reveste-se da incorruptibilidade, certo? Mas esse é apenas um dos eventos. Isso faz a noiva entrar para uma outra dimensão, onde estaremos com Cristo 3 anos e meio. Exatamente metade de uma semana profética. Uma semana profética são 7 anos. E metade desses 7 anos foram cumpridos nos dias do ministério terreno de Jesus. E ele foi tirado no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio ele foi tirado da terra. Mas então outros 3 anos e meio estão aqui pela frente. E inicia-se com o mistério da trasladação da igreja noiva. Certo? Por falar em igreja noiva, eu citei aqui agora há pouco, de ensinamentos que percorrem o Brasil e o mundo. Mas aqui no Brasil, né, temos pessoas ensinando, mas elas têm horror, pavor de falar a palavra noiva e também de pronunciar a palavra arrebatamento. Diz que os pastores criaram o arrebatamento. Não é bem assim. Não é bem assim, não é assim. Então existe a trasladação, que é também arrebatados. A Bíblia fala disso. Bem, mas vamos em frente. E depois dos 3 anos e meio, então Cristo e a noiva retornam à terra e aqui então os 1000 anos serão estabelecidos. E 1000 anos, a gente sabe que é tempo, ainda está sendo contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 1000. Então isso é tempo. E depois dos 1000 anos ainda haverá um pouco de tempo. A Bíblia não disse aqui o quanto, mas um pouco de tempo. Quando Satanás, após a sua soltura, ele então sairá juntando as pessoas para a batalha. E eu tenho aqui, talvez nesse vídeo eu não consiga contemplar, chegar nesse parágrafo, mas eu prometo ler depois, nem que for numa sequência, na continuação. O profeta diz, os mortos que dormiram em Cristo, aqueles que não participarem da primeira ressurreição, e também a parte da igreja que não subir ou não passar pela trasladação, que morrer, em outras palavras, durante a tribulação. Então não há ressurreição para eles dentro desse período aí do milênio, pois há a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira já falamos e a segunda só depois de percorrido os 1000 anos. E então é que esse povo ressuscita. E aí então Satanás, quando ele é solto, ele sai para procurar, porque lá haverá uma ressurreição onde justos e ímpios serão ressuscitados no mesmo evento e vão suportar o julgamento. E Satanás então sairá rapidamente procurando angariar, juntar as pessoas para a batalha. Bem, mas vamos então aqui seguindo. Creio que você entendeu sobre a tempestividade. Os selos, os mistérios dos selos abrem para nós as coisas que deixaram de ser trazidas à tona. E assim então traz isso para o conhecimento da noiva, até mesmo para moldar a nossa fé para esse rapto, para essa transformação de corpos, para esse evento que também é conhecido como o dia da nossa redenção. Certo? Quero ler aqui, sim, eu já li esta parte, né? Quero trazer aqui uma outra. Deixa eu ver se eu cheguei no parágrafo 150. Sim, deixa eu prosseguir aqui nessa leitura. A pessoa perguntou, tem o milênio alguma coisa a ver com os 1000 anos? Não poderia isto ser uma geração? A pergunta, você acha, mas parece que essa pergunta é tão assim, simples, mas é importante, senão a pessoa não haveria perguntado e o profeta não haveria
dedicado aqui para responder. Bem, parágrafo 149. Não. Uma geração indicada na Bíblia é de 40 anos. Mas a Bíblia diz: e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Será 1000 anos sobre a terra, porque 1000 anos sobre a terra é somente um tempo contado. É como uma parábola para Deus, como um dia. 1000 anos sobre a terra é simplesmente um dia para Deus, como a contagem do tempo de Deus. Quantos compreenderam ou quantos compreendem isto agora? Então, será naquele dia, sábado, quando a igreja não lutará mais contra o pecado e Satanás será amarrado por um pequeno tempo, 1000 anos, porque suas vítimas estarão todas no inferno. Olha, as vítimas de Satanás estarão todas no inferno. E seus reticências. A igreja que está sobre a terra é remida e está bem na presença de Cristo. Então, ele não tem ninguém com quem possa trabalhar. Então, não é uma corrente, como eu disse, uma corrente de madeira. É uma corrente de circunstâncias. Não tem nada que ele possa fazer. Ele estará sem ajuda e sem esperança, simplesmente esperando pela ressurreição das matérias. Então eles serão separados como as ovelhas dos bodes. Eu li até o parágrafo 150. Bem, então você viu aqui Satanás amarrado por correntes de circunstâncias, por não haver quem tentar. Porque Satanás é um espírito, como Deus também é um espírito. Deus, sendo espírito, ele se fez carne e habitou entre nós. E ele opera no corpo místico da sua igreja. Estou mostrando para você que o espírito usa um corpo material, como que um software precisa de um hardware para ser rodado. Na linguagem de computador, você pode falar: eu tenho aqui um programa, olha que ótimo, ou no celular, aqui um aplicativo, mas esse aplicativo é apenas software. Se você não tiver nada em que instalar ele, você não pode instalar esse programa ou esse aplicativo em um copo, em uma xícara, em um prato, em um tijolo. Você terá que ter um hardware competente, né? Seja um aparelho de celular, seja o que for, para que você então opere aquele sistema seu, sistema operacional que você tiver ou o seu aplicativo. Deus opera assim, e Satanás também precisa de ter corpo material para que ele seja operante. Então Satanás estará inoperante, por quê? Porque ele tem o seu desígnio, os seus pensamentos, mas não tem como ele colocar isso em prática durante o milênio, por não haver onde ele rodar. Mesma coisa de você falar: olha, eu tenho aqui um DVD, um CD, eu tenho isso aqui, um pendrive, e não tem aonde. Você tem um aparelho para que eu possa rodar? Não. Se ninguém tem um aparelho, você não roda nada. Então Satanás também não vai rodar os seus programas, por não haver pessoas disponíveis para isso. Porque a noiva é remida, ela estará reinando com Cristo. E os que poderiam ser usados por Satanás estarão no inferno, segundo o profeta disse aqui. Inferno é sepultura, Seol, o Hades e assim sucessivamente. E eles serão trazidos de lá após os 1000 anos. Na segunda ressurreição, eles virão novamente à vida. E aí então Satanás imediatamente já instala-se na mente daquelas pessoas e vai continuar o seu trabalho por um pouco de tempo, antes de ser destruído para sempre. Certo? Já continuaremos. Bem, vamos agora aqui ver, acho que dá tempo de eu trazer mais um assunto, antes de encerrarmos este vídeo. 150. Parágrafo 199. Creio que dá tempo de eu trazer essa parte ainda. Lembrando que o assunto que ficar para trás, estarei trazendo depois oportunamente em outra gravação. Só paciência um pouquinho. Isto.
Parágrafo 199. Vamos ler aqui outra pergunta. Irmão Brana, alguns dizem que a misericórdia terminou e ninguém pode ser salvo agora. É isto verdade? Estou contente por esta aqui. Nós observamos e oramos e nós observamos as filas de oração e parece que alguns ainda continuam encontrando misericórdia. Agora, esta é a primeira pergunta, nós temos duas. O profeta vai começar a responder. Parágrafo 199. A misericórdia terminou? Nunca pense nisto, vem. Somente permaneça certo, fazendo tudo que você pode até que você seja tomado. Vê? Nós observamos na fila de oração que alguns encontram misericórdia. Certamente, a misericórdia, as portas estão abertas, vem. E eu acho que onde você vai, deste pensamento deve estar entre, vem, eu não tenho tempo para dar cada uma destas escrituras a seus lugares corretos. Vê você? Cada uma destas coisas em seus lugares certos. Elas, na fila de oração, você encontra misericórdia, certamente. Se eu soubesse que Jesus viria nesta tarde, eu estaria fazendo simplesmente a coisa que estou fazendo neste momento. Neste momento agora, vem, simplesmente siga em frente. A misericórdia está sempre aberta, vem. E agora, onde eu penso que vocês apanharam isto, é acerca do fim das 7 eras da igreja e dos 7 selos. Ela manifesta o que acontece, reticências, o que tem acontecido. A 7ª era da igreja, estamos no fim da 7ª era da igreja. Quando eu digo no fim, isso não significa que é nesta hora, neste minuto. Vocês recordam? A Bíblia diz lá atrás, nos tempos do Senhor Jesus, Paulo disse, pois o tempo está à mão. Você imagina quanto tempo isto foi no tempo de Deus? Aquilo foi ontem. Meu tempo tem passado 2000 anos, vem. O tempo está à mão, vem. O que Deus chama de à mão é o que chamamos... o que Deus chama de à mão não é o que chamamos de à mão. Isso, quando fala que o tempo está à mão, o tempo está acabando. Quer dizer, para nós somos imediatistas, pensamos, então vai acabar agora, ó. Olha para o relógio. No tempo de Deus,